juntamente conosco, nos alegrando com a Tua palavra, alegrando-se, Senhor, na Tua presença santa. Pai Celestial, a Tua palavra diz: congregai-vos, isto é para o vosso bem. E nós estamos aqui, Senhor, hoje reunidos em Teu nome, no nome mais precioso que há, nome sobre qual todo joelho há de se dobrar, na terra, no céu e embaixo da terra, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, que alegria estarmos de novo reunidos aqui. É sempre uma felicidade, uma alegria, né? Felicidade passa, a alegria é do Senhor. Isso. Então, por gentileza, convide não, né? Cumprimente um irmão, uma irmã querida que está do seu lado aí. Aproveite enquanto você pode cumprimentar, ainda assim com bastante espaço, né? Esses queridos que estão conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, podem tomar os seus lugares. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Hoje nós teremos nosso momento de ceia. E o momento de ceia sempre é maravilhoso, não é, queridos? Podermos celebrar com alegria isto que o Senhor nos deixou, esta orientação que o Senhor nos deixou. Eu quero mais uma vez convidar o nosso menino jovem, né, da mídia lá, a passar aqui o texto que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, onde a palavra nos diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, os que gostam de usar a sua língua, comerão do seu fruto. Nós temos falado isso já vez após vez e vez após vez, mas a própria palavra diz: não canso de dizer-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para vocês. Por isso nós fazemos isso. Então repitam comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Olha aí, glória a Deus. Então, fazendo uma recapitulação da semana há 15 dias atrás, né, 14 dias. Na verdade, na semana passada nós tivemos aqui uma ministração maravilhosa, né, do pastor Oswaldo e pastora Marli, onde nos trouxeram um testemunho de vida assim impressionante, né, extraordinário. E é um casal amado, um casal que nós temos já acompanhado a vida deles há muito tempo, né? Antes de conhecê-los, nós já sabíamos, né? Eu ia falar, antes de conhecê-los, nós já conhecíamos, aí fica uma coisa meio redundante, né? Mas nós fomos irmãos do nosso grupo de coordenação lá na Aba Curitiba, de um filho deles, né? Do filho deles, né? Ele tem um casal. E assim, nós começamos a saber, a ter conhecimento, então, da história de vida desse casal. Isso é uma coisa assim que já nos começou a chamar nossa atenção, até que nós podemos conhecê-los. E conviver, queridos, com pessoas assim,
é extraordinário. Por que isso? Porque isso nos contagia, certo? Isso nos contagia. E ao mesmo tempo isso cria uma responsabilidade em nós. Porque nós começamos a fazer a voltar a fita, né? Aqueles mais antigos assim, sabe o que significa isso, né? Hoje em dia, como é que chama? O Luiz pode me dizer assim, não é mais voltar a fita, né, Luiz? Replay, isso aí, o replay, né? Jovem é outra coisa, né? Mas eu prefiro voltar a fita ainda, né? Rebobinar a fita, né? Isso, né? E a gente vê o que nós temos feito para o reino de Deus, no nosso dia a dia, em relação a eles. Para vocês saberem, no dia que eles estiveram aqui, no caminho de Joinville, eles alcançaram uma vida, né? Eles trouxeram esse testemunho aqui. E na segunda-feira eles ficaram conosco lá, né? Estiveram conosco na nossa casa, né? De domingo para segunda. Na segunda, então, enquanto eles estavam retornando, o pastor Oswaldo sentiu no coração de não subir a serra aqui a 376. Então eles foram para o Guaratuba, né? Estavam com um pouquinho de tempo ali e foram aproveitar. E chegando em Guaratuba, pararam, né? Escolheram um local para almoçar e tal, e diz ele que estava assim, primeiro o restaurante estava estacionamento lotado e tal, ele teria que deixar o carro mais à frente, assim. Aí ele olhou, viu que tinha lá uma vaga, um lugar meio afastado assim, e ele foi então e deixou o carro dele ali. E era exatamente onde um daqueles, eu não lembro o nome, mas aquelas entradas de barco ali, né? Deck, sei lá como é que chama aquilo, né? Uma entrada de barco onde tu chega com a carretinha e o teu barco e desce com o barco até a água lá, né? Ele disse que estava estacionando ali, aí desceram do carro, aí chegou uma pessoa, né? Falou assim: ô pastor, bom dia, pastor. E ele: bom dia. O senhor lembra de mim? E ele: por favor, me ajuda, eu não lembro. Eu sou o fulano, assim, assim, e começou a contar a história dele. Conhecia o pastor Oswaldo, já havia andado com Deus por um período. Depois acabou tomando um caminho errado aí perdeu trabalho, perdeu família, perdeu e foi perdendo, né? Até que estava lá em Guaratuba perdido, essa pessoa. E o pastor Oswaldo então começou a conversar com ele e tal, e ele se arrependeu. Impossível não se arrepender, né? Ele se arrependeu e aceitou Jesus novamente e se comprometeu de voltar aos caminhos do Senhor. Então, queridos, como eu disse, isso aí nos dá uma responsabilidade. Sim, então na verdade foram 5 vidas tocadas, né? Porque no dia seguinte, antes de viajar, eles estiveram fazendo um concerto no carro aqui, e lá a pessoa que estava fazendo o concerto para ele também aceitou Jesus. Então a história de vida deles é assim, né? Que nos dá uma inveja santa, né, deles, né? Mas enfim, então na semana anterior a este dia, nós falamos aqui a respeito do que é você crer em Deus e crer na palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus. Por esse motivo nós falamos, nós repetimos, vez após vez, esse texto que está em Provérbios 18, 21. Por conta da declaração, por conta das nossas palavras. E naturalmente a força, o poder que está contido nas palavras. Amém? Eu creio que eu não tenha comentado sobre isso, mas quando Deus fala para Abraão, né? Deus fala para Abraão que ele geraria uma grande nação. A palavra diz que Deus, que é Abraão, né? O nome dele ainda era Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus. Ele não creu na
palavra de Deus. Lá na frente, 24 anos passados, Deus aparece novamente para Abrão, muda o nome dele, né? O nome dele até então era Pai Exaltado, passou a se chamar Abraão, que significa pai de multidões. A partir daí, este homem começou então a se apresentar como pai de multidões. Ele falava: meu nome é Pai de Multidões. Oh, como é que é o seu nome? Pai de Multidões. Não, mas não era Pai Exaltado? Não. O meu nome é Pai de Multidões. A partir daquele momento, queridos, quando ele começa então a declarar isto, no mesmo ano nasceu o filho. Lembrando vocês que quando o filho nasceu, ele estava com 100 anos. A esposa já estava meio passada também, né? Para estas atividades. Então foi um grande milagre, certo? Um grande milagre. E queridos, só para nós podermos entender esse contexto, se Abrão tivesse crido na palavra de Deus há 25 anos atrás, quando ele tinha 75 anos, Isaac teria nascido naquele ano, certo? Ismael não teria nascido, correto? Portanto, toda essa confusão que hoje existe lá no Oriente Médio, Líbano e tudo mais lá, descendência dos ismaelitas, não estaria acontecendo. Isso significa o quê? A nossa palavra, ela pode atrasar o plano de Deus, ou a nossa palavra pode cooperar, colaborar para o avanço do reino, certo? Então vejam vocês o poder que existe na declaração da palavra de Deus. Novamente, apenas crer em Deus não nos leva a lugar nenhum. Nós falamos aqui, né? A própria Bíblia diz isso. Até o diabo crê em Deus. Só que, por vezes, ele vai mais além do que nós, né? Ele crê tanto em Deus que ele estremece. E nós apenas cremos. Agora, eu creio em Deus e creio na palavra de Deus, aí é que está a diferença. Lembrando que Deus e a palavra são um. Aí vocês podem estar pensando assim: não, mas tudo bem, então, se Deus e a palavra são um, se eu creio em Deus, então eu também creio na palavra. Será, queridos? Será? Então, isso é para pensar na cama, né? Será? Muito bem. Eu quero, de uma forma bem resumida, trazer aqui para a igreja nesse dia um assunto que o nosso pastor Pio Carvalho ministrou em um dos dias lá do retiro que nós tivemos na semana passada. Aliás, ministrações maravilhosas, né? Onde ele teve um momento ali, assim, para os pastores e tal, né? E claro que eu procurei, de uma forma, como eu disse, resumida, né? Trazer isso para o dia de hoje, até porque nós não teremos tempo hábil para discorrer em toda a mensagem que o pastor Pio trouxe. Mas eu gostaria de que vocês estivessem com o coração aberto, porque isso é importantíssimo para a nossa vida, fundamental para a nossa vida. Livro de 1 João, inclusive eu fiz questão de anotar, né, e trabalhei isso durante o dia de ontem e hoje pela manhã, para que isso pudesse, assim, para vocês saberem, as reuniões com o pastor Pio, reuniões assim com os pastores, né, elas não são muito macias, né, certo? Naturalmente eu gostaria de
transformar isso aqui de uma maneira mais amigável. Espero que eu consiga fazer isso, tá? Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16, 17. 1 João 2, 16, 17. Para quem vai anotar o título dessa mensagem de hoje, então eu gostaria que vocês colocassem ali entre parênteses, né? Abrissem um parênteses, né? Sabe aquela opção de marcar verdadeiro ou falso, assim, né? Ou certo e errado numa frase? Então, abram um parênteses ali e escrevam o seguinte: orgulho ou soberba. E na linha de baixo, um outro parênteses e coloquem humildade. No final da ministração, então, vocês vão escolher o que melhor se encaixa na vida de cada um. Na vida de quem está anotando, claro, né? 1 João 2, 16, 17, então a palavra diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, prestem atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, algumas versões trazem concupiscência, né? É a mesma coisa. E a ostentação dos bens, outras versões trazem a soberba da vida, a soberba dos bens, né? Isso tudo não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, olha aí, cobiça, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, o que esse texto está nos dizendo? Quando ele fala mundo aqui, mundo ele se refere ao cosmos, né? À sociedade onde nós vivemos, ao mundo de hoje, né? E ele fala o seguinte: tudo o que há no mundo. Então, o que há no mundo, queridos, tudo o que existe no mundo, ele consegue condensar isso em apenas 3 coisas. Só 3 coisas. E ele fala então que tudo o que há no mundo são cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Ponto. Ele consegue resumir apenas nessas 3 frases, 3 palavras. Certo? E soberba aqui, na verdade, significa ostentação das coisas, ostentação dos bens. Soberba da vida significa isso. Tá? Versículo 17, então, ele diz que concupiscências são desejos. E convém lembrarmos de que Eva, ela foi tentada pela serpente exatamente nessas 3 coisas, nessas 3 áreas. Vamos ver isso? Gênesis 3, de 1 a 7. Livro de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 7. A palavra diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, aí a serpente inicia então um diálogo com a mulher, né? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Esse nem nele tocareis é por conta dela, né? Para que não morram. Então a serpente disse à mulher, olha assim, ficou aquele disse-me disse, né? Um disse, outro disse, né? Algum de vocês já ouviu isso por aí, né? Aquele disse-me disse e tal, aquela conversa fiada que começa a acontecer assim, né? Misericórdia, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o engano. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus. Sereis como quem? Como Deus. Sabendo ou conhecendo o bem e o mal. Próximo.
E vendo a mulher, olha aí, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para comer, vendo, boa e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Próximo. Então foram abertos os olhos de ambos. Foram abertos os olhos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si vestimentas, né? Muito bem, queridos. Essa palavra vendo, agradável, desejável para dar entendimento, isso significa exatamente essas três coisas. Vendo, cobiça dos olhos. Desejável, cobiça da carne. Entendimento, soberba da vida. Três coisas, certo? Essas mesmas três coisas, tá? Quando nós vemos ali no versículo 5, que fala que os olhos foram abertos, que olhos foram esses, queridos? Vamos voltar ali o versículo 5, por gentileza? Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe, isso a serpente falando para ela, né? Que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Que olhos são estes que o diabo está se referindo à mulher? Os olhos da alma. Porque até então, eles tinham os olhos espirituais abertos. Eles tinham um contato direto com Deus. Todos os dias Deus vinha ter com eles. Então os olhos do espírito estavam abertos. Eles tinham fechados os olhos da alma. A palavra diz isso. Eles estavam nus e não sabiam. Certo? Após então eles comerem o fruto, o que aconteceram? Abriu-se então os olhos da alma e foram fechados os olhos do espírito. Que desgraça aconteceu na vida deles, certo? Olhos da alma, queridos, nos dá consciência de mim mesmo, consciência de mim mesmo, certo? E também de quê? Do meu próximo. Eu começo a ver o meu próximo agora com os olhos da alma, e não mais com os olhos espirituais, certo? Paulo diz: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso espírito. E Paulo, quando fala isso, na carta de Paulo, ele fala isso por quê? Porque até aquele momento, os olhos espirituais estavam fechados. Os únicos olhos que a população daquela época tinha, eram os olhos da alma, certo? Da carne, né? Se você ler a Bíblia, queridos, olha só que interessante. Quando nós lemos a Bíblia com os olhos da alma ou com os olhos do espírito? Ah, mas que diferença isso faz? Queridos, toda a diferença. Se eu leio a Bíblia com os olhos da alma, é só uma leitura qualquer, como o jornal de ontem, que hoje já não vale mais nada. Agora, quando eu leio com os olhos do Espírito, eu tenho revelação da palavra para a minha vida. Essa é a diferença. 1 João 2,16 fala então sobre a cobiça da carne. Cobiça da carne, queridos, é um desejo intenso por prazer físico. Isso não tem nada a ver com área sexual, como muitos pensam, né? Não, cobiça da carne é área sexual. Não. Desejo intenso por prazer físico. Tá? Satisfação física. Satisfação egoísta. Aqui podemos acrescentar, inclusive, comer demais, né? Comer demasiadamente.
pessoa glutona, né, que não se satisfaz, enquanto parece pato, marreco assim, né, até ficar com o pescoço grosso assim, não para de comer, né? Por isso, queridos, que a palavra fala em jejum. E o jejum não tem nada a ver com, porque eu vou jejuar, então, porque aí Deus vai me abençoar. Deus vai abrir as portas do céu, porque Deus está vendo que eu estou jejuando, que eu estou enfraquecendo, que eu estou quase morrendo aqui, então Deus vai me abençoar. Não, não, não é assim. O jejum significa o seguinte: eu vou tratar a minha carne, a minha alma vai ser tratada. A minha alma vai ser humilhada. Então, quando eu humilho a minha alma, eu abro os olhos do meu espírito para receber de Deus aquilo que eu preciso para a minha vida. Ao contrário de algumas penitências, né, que algumas denominações aí fazem. Certo? Jejum, queridos, quando a palavra fala em jejum, ela está falando exatamente disso. Você pode ficar sem comer, sem beber alguma coisa? Sim, durante um período, claro, né? Controlado, para que isso não seja prejudicial a você, evidente, né? Mas isso não tem nada a ver com que, não, eu vou jejuar porque aí sim, se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Você vai morrer de esquálido, esquelético, e não vai ser abençoado. Porque a intenção não é essa, queridos. Se eu quiser fazer alguma coisa para Deus me abençoar, eu estou cuspindo na cruz de Jesus. Eu estou desconsiderando tudo que Jesus fez na cruz por mim. Jesus já conquistou tudo que eu preciso. Eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso crer e receber. Amém? Vamos lá. Aí quando ele fala em cobiça dos olhos é um desejo intenso por tudo aquilo que se vê. Certo? Tudo que eu vejo eu quero para mim, né? Passo no shopping assim, aquela vitrine, Deus, maravilhosa, sapato, bolsa e jaqueta e o que mais? Me ajudem aí. Vestido, maquiagem, olha só, né? Aqueles free shop assim, que entra lá dentro assim, tem, meu Deus do céu, não acaba mais de ter marca e fabricante. Uma bênção, né? Mas, escuta, precisamos de tudo isso? Não. Isso é cobiça dos olhos. Tudo aquilo que vê, quer comprar. Sabe como é que a gente vence a cobiça dos olhos? Louvando e adorando. Deu vontade de comprar aquela vitrine inteira, para na frente e começa a louvar. Senhor, eu te louvo. Né? Vai numa loja de ferramentas, olha aquele, meu Deus, louva. Né? Pois é. Cobiça dos olhos. Né? E a soberba da vida, queridos, é o orgulho das realizações e dos bens materiais que você possui. Ou seja, eu quero ter, não porque eu preciso daquilo, que aquilo vai me satisfazer a minha satisfação pessoal, mas eu quero ter alguma coisa apenas para eu me sentir superior àquele que não tem. Eu quero ter um carro novo, um top aí, certo? Por quê? Porque eu vou poder desfilar com o meu carro e humilhar aquele que não tem um parecido, certo? Eu vou fazer um tupete no cabelo amanhã e vou sair na rua só para humilhar aquele que não pode fazer, não tem cabelo, certo?
né? Aquela irmã, né, compra aquela bolsa, sei lá, uma marca de bolsa aí, Louis Vuitton e outras tantas aí, né? Dá para comprar um carro novo. Para quê? Para humilhar aquela irmãzinha que anda com aquela bolsa da Riachuelo, da Renner, né? Certo? Então, queridos, é assim. Isso é a soberba da vida, ostentação dos bens. Certo? E a palavra é muito clara, queridos, em relação a isso. A palavra diz que essas três coisas, olha só, ele consegue condensar, João, na sua sabedoria, consegue condensar tudo o que há na vida em três coisas. Então, se nós vencermos essas três coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós conseguimos alcançar uma coisa que a humanidade sofre com isso. Aliás, é um consumismo exagerado, né? Que é jogado hoje em cima das pessoas aí. A mídia trabalha muito bem isso, né? Fazendo você se sentir que se você não tem aquilo, você é inferior aos outros, porque parece que todo mundo tem, só você que não tem, né? Tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Então, queridos, o que eu faço? Olha só, muitas vezes a gente é levado, né, a agradecer a Deus. Não, eu vou agradecer a Deus porque se eu agradeço por aquilo que eu tenho, então Ele vai me dar mais, vai aumentar, vai multiplicar aquilo que eu tenho. E não, eu preciso agradecer a Deus, por quê? Porque eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho foi Ele que me deu, certo? Isso é soberba, é fazer barganha com Deus, certo? E hoje está muito no auge, né? As pessoas, não, você precisa agradecer. No momento que eu agradeço, então Deus abre uma chave, abre uma porta lá, abre uma tampa de uma caçamba e me despeja um entulho de bênçãos na minha vida. Isso é barganha com Deus, certo? Agradecer pelo que se tem, com o intuito de que Deus vai me dar mais, porque eu estou fazendo isso. Então, se eu estou agradecendo por isso aqui, por esse reloginho aqui de R$50, ele vai me dar um de 100. Soberba. Isso também é soberba, certo? Cobiça da carne, voltando aqui, né? O diabo, ele tentou Jesus dizendo: transforme essas pedras em pão. Vocês lembram, né? Que isso aconteceu no momento onde Jesus, logo depois, recebeu o Espírito Santo. Então ele foi conduzido pelo Espírito, certo? Ele nasceu de novo, ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito conduziu Jesus a um deserto, para ele ser então tentado pelo diabo. E a palavra diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. 40 dias apenas. Jesus teve fome. Que fome é essa a que a palavra se refere? Jesus já estava tendo miragens, assim, visões, né? Como é que é? Aquele assadeira de frango, assim, o frango rolando, assim, né? Isso, TV de dog lá, né? Aquela assadora de frango, assim, aquela churrascaria, assim, maravilhosa. Será que era essa fome que Jesus estava sentindo? Não, né? A fome que Jesus sentiu, queridos, foi fome da
palavra de Deus, de declarar a palavra. E o que passa a acontecer então a partir daí? Certo? O diabo falou para ele: transforme essas pedras em pão. Por quê? Porque o diabo sabia que 40 dias sem comer, bom, então deve estar com fome, né? E que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Certo? Jesus venceu a cobiça declarando a palavra. Certo? Cobiça dos olhos. O diabo então leva Jesus, né, mostrou ao lugar, levou Jesus ao lugar mais alto, né, ao pináculo do templo, né, e mostrou então para Jesus todos os reinos da terra. Né? E o que ele falou para Jesus? Tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus fala que somente ao Pai adorarei e prestarei louvor. Palavra. Soberba da vida, que é o orgulho das realizações, né? Lá em Efésios 6, 12, Efésios 6, versículo 12, por gentileza. Vamos ver o que a palavra diz. Efésios 6, 12. Olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Certo? Então, queridos, essa luta a que a palavra se refere é que não temos que lutar. Muitas vezes você chega para um irmão assim: aí, irmão, tudo bem? Como é que vai a luta? Ele fala assim: ficou em casa cuidando dos filhos, né? Ou para a irmã, né? E aí, irmã, como é que vai a sua luta diária? Nem me fala, graças a Deus que foi trabalhar, né? Mas não é essa luta que ele está se referindo, né? A luta aqui, queridos, é manter as obras do diabo ineficazes. Você não vai lutar, pegar uma espada, né, um facão, aí sair lutando com esses principados, potestades e hostes da maldade. Não, você vai declarar a palavra. Lutar nesse sentido aqui significa você pisar as obras do diabo, tornar ineficazes as obras do diabo. Tá? Tornar inoperante, muito bem. A mulher é uma coisa fantástica, né? Dicionário ambulante, isso, né? Tem coisa que ela fala às vezes que nem o Aurélio conhece. Está reservado para a próxima edição do Aurélio. Impressionante. 1 João 2,17, então, né? É com a declaração da palavra que derrotamos estas hostes, né? Que derrotamos as trevas. Palavra é uma semente, queridos. E essa palavra precisa ser declarada com fé, declarada com amor. E toda palavra declarada com fé e amor, ela se torna soberana sobre a situação que eu estou vivendo. Certo? Queridos, faça uma experiência, declare a palavra de Deus na sua vida, por 30 dias, 60 dias, e você vai ver o rumo que a sua vida vai tomar. A sua vida vai mudar, queridos. Queridos, se isso não acontecer,
tudo que nós estamos fazendo aqui é uma brincadeira de mau gosto, porque vocês poderiam estar fazendo outras coisas em outro lugar. Se isso não acontecer, se a vida não mudar, a Bíblia é uma mentira. E a Bíblia não mente, queridos. Façam esse experimento. Já falamos sobre isso, né, há 14 dias atrás. Acorde pela manhã e declare a palavra. Encontre um texto para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu negócio, para a sua empresa, enfim, para a sua cidade. Encontre um texto e declare esse texto. Declare com fé. E nós vamos ver a mudança, queridos. Assim é, muito bem. Paulo diz: se já ressuscitamos com Cristo, então as coisas velhas já passaram, né? Se já ressuscitamos com Cristo, então eu devo pensar nas coisas do alto e não da terra. Mas como assim, né? Nas coisas do alto e não da terra. Se eu tenho essa dúvida, é porque os olhos da alma ainda estão maiores, né? Um lado mais zoiudo assim, né? Do que os olhos do espírito. Se já ressuscitamos com Cristo, então eu sou uma nova criatura. As coisas velhas do velho homem e da velha mulher já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Certo? Como então que eu venço isso, queridos? Como que eu diminuo, né, o meu olho da alma e aumento o olho espiritual? Meditando na palavra de Deus. E meditar é pensar, declarar, orar. Ao invés de ficar meditando no problema, né? Poxa vida, mas vê, o dólar caiu, a bolsa subiu, não sei mais o que, tal, a política isso, aquilo. Esqueça essas coisas. Pense e medite na palavra de Deus. Pense e medite na palavra de Deus. Um tempo atrás, durante a ministração aqui da pastora Sara, eu fiz uma brincadeira, né, quando ela falou assim: encontre um texto e tal, para a sua vida. E eu falei dali, né, onde eu estava sentado, eu falei assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, né? Isso é uma verdade, está na palavra. Claro, foi uma brincadeira, né? Vocês podem encontrar um outro texto, né, que também seja a respeito da submissão, evidente, né? Mas pode ser um outro texto. Certo? Mateus 4, 5 e 6. Mateus 4, 5 e 6, por gentileza. Olha só, a palavra diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, né? E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, o que o diabo falou para Jesus? Ei, está escrito. Se está escrito, então você pode fazer. Olha a astúcia do diabo aqui. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Olha só, queridos, como Jesus foi tentado exatamente na soberba da vida, certo? O diabo queria que Jesus se dobrasse diante da soberba da vida, que é a proteção própria, proteção individual. Imaginem essa cena, nesse momento onde o diabo transportou Jesus até esse lugar. No templo, esse templo, né, estava ali, haviam muitas pessoas. Então, se Jesus tivesse seguido essa orientação aqui,
o que ia acontecer? As pessoas iam ver Jesus descendo, né? Tipo uma pluma, assim, né? Pairando no ar, assim, e tal, e chegando lá embaixo, inteirinho, né? Com cabelo bem penteadinho, assim, né? Roupa passadinha, nem amassou a roupa, né? E quem as pessoas iam louvar por isso? A Jesus ou a Deus? A Jesus. E não a Deus. Se Jesus tivesse feito isso, certo? Ele estaria se ensoberbecendo, porque ele ia pegar para si essa proteção do Pai. Proteção individual. Uma coisa exclusiva para ele, né? Então, queridos, a soberba quer usar o poder de Deus para me colocar em uma posição superior aos outros. Imagina a cena, né? Todas as pessoas lá embaixo vendo aquilo e só eles, só Jesus, desfruta então daquela proteção. A soberba usa o poder de Deus para promoção pessoal, para benefícios próprios. Eu sou obrigado a repetir isso. A soberba, ela usa o poder de Deus, queridos. Pô, pregador, como assim a soberba usa o poder de Deus? Sim, a soberba usa o poder de Deus. Pessoas soberbas usam o poder de Deus para benefício próprio. O amor usa o poder de Deus para servir as pessoas. Olha a diferença. Quem é soberbo usa o poder de Deus para se beneficiar. Quem ama usa o poder de Deus para abençoar os outros. Será que tem diferença aí? Tem, né? O diabo queria que Jesus colocasse Deus à prova. Está escrito, então pode fazer que está tudo certo. É isso que o diabo queria. Que ele colocasse Deus Pai à prova. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Olha o que a palavra nos diz aqui, ó. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, se Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, muito mais agora, que nós somos filhos. O que é que nós temos dele, que hoje nós somos filhos? Se Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, quando nós não merecíamos, quando nós estávamos separados de Deus, quanto mais Ele pode fazer por nossas vidas hoje, que nós somos filhos. Então, queridos, Ele não precisa provar nada. Deus não precisa provar nada. Certo? Eu sei que Ele me ama. Eu não preciso pedir nada para que Ele prove o seu amor por mim. Foi isso que o diabo tentou Jesus. Como Jesus conhecia, Jesus sabia o amor do Pai, ele, não. Ele usou a palavra de Deus. Ele combateu essas 3 tentações aqui com a palavra. Até o momento que o diabo, então, o deixou. Né? E o diabo ainda conseguiu colocar dúvida, né? Se o diabo conseguir colocar dúvida, que é o que ele queria fazer, e o que ele fala para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ele não fala se tu és o Filho amado. Quando Jesus foi batizado, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, a palavra diz que ouviu-se uma voz, né? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo agora aqui fala para Jesus, se tu és filho. Ele tentou colocar uma dúvida.
Por quê? Jesus sabia que ele era filho e que ele era filho amado. Pô, parei um pouquinho, agora eu sou só filho, não sou mais amado? Então eu vou provar. Foi isso que Jesus fez? Não. Porque Jesus estava seguro. Assim como nós estamos seguros de que nós somos filhos amados. Eu sei que Ele me ama. E não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que Ele me ama. O que Jesus fez já basta. Já é o suficiente. Queridos, a Bíblia diz então que nós somos tentados em nossos desejos. E se eu não tiver esses desejos, né? Quais são os desejos? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Eu estou liberto, eu estou livre de cair em qualquer tentação, né? No livro de 1 Coríntios 3, 21, Coríntios 3, 21, na verdade 21 a 23, né? Mas primeiro 21, 1 Coríntios 3, 21, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Temos ainda no 21 ali, temos uma outra versão lá, Pedro? Portanto, ninguém se glorie nos homens. Temos a NVI? Isso, NVI. Olha só. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Isso, a mesma coisa, né? Mas, enfim, o que é que esse texto fala, queridos? Ninguém se glorie nos homens. Quando nós ouvimos isso, a gente pode pensar assim, não, mas os homens, então, são os outros, né? Ninguém se glorie, ninguém confie nos homens. Olha lá, portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, certo? Pois tudo lhes pertence. Não se orgulhem, a confiança não pode estar nos homens. Esse homem que a palavra se refere, somos nós. Não se glorie em você mesmo. Não se glorie em você mesmo, tá? Versículo 22 e 23. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Olha só. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Vejam só como ele consegue fechar esse círculo aí, queridos. Não se glorie nos homens, porque tudo que essas pessoas já fizeram, conquistaram, isso é nosso. E nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Eu quero concluir, né, com um texto agora que tem bastante a ver com o nosso momento de ceia, onde vamos lembrar dessas palavras, né? Orgulho e soberba e também humildade. Eu quero falar a respeito da história do filho pródigo, né? Que todos conhecem, né? Está lá no livro de Lucas 15, né? Não precisa mostrar aqui, Pedro. Mas a história do filho pródigo diz o seguinte, né? Que ele pediu a parte dele, o filho mais jovem pediu a parte dele para o pai, né? A parte da herança. O pai dividiu então entre os dois filhos. O pai dividiu entre os dois filhos, o mais jovem pegou e foi embora, e a palavra diz que ele gastou dissolutamente, né? Aí um belo dia ele cai em si, volta para casa do pai. Aí o pai então o recebe, muito bem, e o filho mais velho, que tinha ficado com o pai, então ele tem um chilique lá, né? Certo? Ele começou a se escabelar. Glória a Deus que eu não tenho mais cabelo, né? Começou a se escabelar, né? Então, queridos, o que a palavra está nos mostrando com isso?
que o orgulho, ele faz viver em penitência. Olha só, esse teu filho que gastou tudo que tu tinha aí com as prostitutas, né? Agora volta para casa e tu recebe ele com honras. Eu que fiquei te servindo. Ele não se colocou na posição de filho, se colocou na posição de escravo, de servo. Eu que fiquei te servindo, tu não me deu nem um cabrito. Então ele começou a se colocar em penitência. Certo? Poxa vida, eu estou aqui te servindo, nunca me deu nada, né? Nunca me fez um carinho na cabeça. Uma autopunição, eu não tenho nada, não tenho nem um cabrito para comer com os meus amigos, né? Queridos, a pessoa orgulhosa trabalha com muito esforço para provar que merece ser reconhecido. Pessoa orgulhosa. Orgulho é arrogância. Arrogância que exalta suas próprias qualidades. Veja como eu sou bom nisso que eu estou fazendo. Ou as limitações. Certo? Pessoa orgulhosa. Orgulhoso não reconhece os seus erros. O orgulhoso não aceita a correção. Né? Às vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa, escuta, quem sabe esse vaso aqui podia ficar, né? Assim. Não, deixa ali que assim tem que ficar. Não mexe aí. Tira a mão daí. Aliás, não chega nem perto. Né? Como a mulher falou, né? Não, nem toque aí nesse negócio. Né? Orgulho. Orgulhoso jamais aceita que alguém corrija ele. Por mais que ele esteja errado. Não aceita. Certo? Não aceita a correção. Certo? Orgulhoso, ele não pede ajuda. Está lá sofrendo, se arrebentando, mas não quer dar o braço a torcer. Não pede ajuda para ninguém. Orgulhoso. Certo? Vamos enumerando isso para ver se a gente consegue identificar alguma dessas características, né, na nossa vida. Vamos fazer isso? Vamos anotando. O orgulhoso não pede perdão, queridos. Certo? Quebra a cara, sabe que está errado e levanta o queixo e não pedir perdão para quê? Não, isso é me colocar numa posição de rebaixamento. Rebaixado só o meu carro, eu não. Certo? Orgulhoso não se submete. Não submete, ele não quer, não é a pessoa submissa. Tá? O orgulhoso, querido, só faz aquilo que ele quer. Conhece alguém assim? Não olha para ela, né? Só pensa. Né? Que coisa, né? O orgulhoso, queridos, ele é sempre exagerado naquilo que ele faz. Exagera as coisas, né? Quando faz um pote de sorvete, aí tudo bem, pode exagerar, não tem problema, né? O orgulhoso sempre está competindo com alguém. Ele tem que estar concorrendo com alguém, competindo com alguém sempre, né? Pessoa orgulhosa. Certo? Queridos, olha só, vocês sabem hoje qual o maior problema? O maior problema hoje das esposas, né? Mulheres. Isso sim é uma palavra para a igreja, né? Qual é o maior problema hoje enfrentado pelas esposas? Alguém arriscaria uma resposta? Competição. As mulheres, as esposas hoje, elas querem competir com os seus maridos. Orgulho. Soberba. Queridos, a palavra de Deus fala em submissa. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Isso não é vergonha, querido, a mulher ser submissa. Submissão está na palavra. Submissa significa estar
sob uma mesma missão. Então, uma mulher que casou, ela entende então que ela está casando para que ela então assuma uma missão junto com o seu marido. Mesma missão. Se ela não aceita estar sob essa mesma missão, se ela não aceita ser submissa, então, queridos, ela vai ser empregada do seu marido. Só tem duas coisas: ou é submissa ou empregada. Certo? Só tem essa opção, posição, né? E se for empregada, ela vai se comportar empregada. Certo? Empregado faz greve, a empregada faz. Isso, né? Falta ao trabalho, né? Certo? Ela vai fazer motim, né? À noite, inclusive, né? No quarto, inclusive, né? Vai fazer barricada para o marido não adentrar a esse espaço, né? Faz uma barricada, certo? Vai se fechar para o marido, certo? Vai se fechar para o marido, né? Vai querer expor o marido, denunciar o marido publicamente, né? Pega um megafone, não, porque o meu marido é isso, ele fez isso e aquele outro, né? Ou seja, comportamentos de empregado. Ou ela é submissa. E o plano de Deus, então, se cumpre na vida desta família. Certo? Ou seja, ela entende que tem uma mesma missão com o seu marido. Certo? Queridos, hoje existem alguns movimentos, né, movimentos feministas aí, que já surgiram há um tempo atrás, né, e acabam ganhando força, né, onde dizem que a mulher tem que ter a sua liberdade, certo? A mulher tem que ser mais forte, a mulher tem que andar na frente, a mulher tem que isso, tem que aquilo, tá? E isso está colocando um peso sobre o qual a mulher não foi preparada para isso. A mulher não foi projetada, criada para isso. Certo? Queridos, tem mulheres aí com 45, 50 anos infartando. Queridos, a mulher não tem que infartar, né? Nem o homem, né? Mas quem infarta é o homem e não a mulher. Certo? Nem o homem precisa infartar, né? Mas o homem só infarta por conta desse comportamento da mulher, né, Luiz? Isso, né? Certo? Por que elas estão infartando, querido? Porque estão assumindo responsabilidades que não pertencem para a mulher, por querer competir com os homens. Com os homens não, com o seu marido. Certo? A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. É a Bíblia que diz isso, não fiquem bravos comigo não, né? A mulher é o vaso mais frágil. E como vaso mais frágil, deve ter esse comportamento. E o marido reconhece isso na vida da mulher. Agora, por ser o vaso mais frágil, não significa que tenha que confrontar o seu marido, né? Confronta o marido, não, a mulher é o vaso mais frágil, não pode encostar o dedo em mim. Mas a mulher pode esmurrar o marido. Mas o marido não pode nem encostar o dedo, porque ela é o vaso mais frágil. Então, olha o entendimento que se tem das coisas, né? Eu concordo com Deus.
mas não concordo com a Bíblia. Eu concordo com Deus, não, concordo com Deus, mas a Bíblia, que a mulher é o vaso mais frágil, não, isso eu não concordo. Certo? Queridos, é assim, pronto. Né? Vocês querem ver só uma coisa interessante? Aceita que dói menos, isso mesmo. Uma coisa interessante, né? A gente faz uma reunião, né, com homens, né, seja em negócios e tal, para tratar de alguns assuntos, né, condomínio, por exemplo, né, enfim. Ali se discute, se briga, né, fala palavrão e tal, encerrou aquela reunião, vai todo mundo, né, para a pizzaria lá, comer uma pizza, né, comer um salgadinho, um negócio, tomar uma tubaína, né, para não falar outra coisa, né. Reunião de homens, reunião de mulheres, se alguém fala alguma coisa para outra, tal, meu Deus do céu, aquilo fecha a cara, já emburra, né? Já, bloqueia o WhatsApp da outra, sai da rede social, não segue mais no Instagram, né? Olha o comportamento, queridos. Não é mais fácil, sabe? A vida é tão simples de ser vivida, né? A vida é tão simples, para que complicar? Né? Aliás, por que facilitar se pode complicar? Né? Certo? A Bíblia diz, queridos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse socorro, na palavra de Deus, é que o nosso português, ele é muito limitado em palavras, né? É como o amor, né? Amor, a gente fala amor, é amor e pronto, né? Agora, o amor no grego, ele tem vários outros tipos de amor, nomes de amor, né? Eu não vou falar para vocês que estão curiosos poderem pesquisar em casa, certo? Mas a palavra socorro tem a ver com submissão. Nesse texto, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem está submisso a isso? Submissa também, queridos, é um nome que se dá a uma estrutura no barco, né, no navio, onde se sustenta o mastro onde se issa a vela. Esse suporte no casco, na estrutura do barco, é chamado de submissa. Nós temos aqui um profissional da construção aqui, certo? Existe um determinado tipo de viga, de apoio que se faz na construção, que também se dá o nome de submissa. Que essa submissa é quem sustenta, quem dá o apoio. Então, submissão não significa ser coitadinha, né? Sim, senhor, sim, senhor. Não. A submissão, queridos, vai muito além disso. Quando a esposa entende isso, o que é ser submissa, a vida da família muda. Ao invés de tentar competir, né, com o seu marido. O que a palavra diz? Mas Deus dá mais graça aos humildes. É a palavra que diz isso. Então, queridos, a marca do cristão, ela é a humildade, a gratidão. A maior demonstração da presença de Deus na vida do cristão é ser humilde. Por que isso? Porque ele reconhece que tudo que ele tem foi Deus que deu. Tá? Então, ele agradece. Né? Humilde, ou humildade, né? Não é a falta de recursos materiais. Humildade é o reconhecimento de tudo que eu tenho veio de Deus. E veio de Deus, queridos, através de alguém. Certo? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas, uma empresa, para abençoar a minha vida, a empresa que eu trabalho. Pessoas.
orgulho é a manifestação do ego. Tudo que possuo veio pelo meu esforço. Fui eu que conquistei. Eu que ganhei. Eu fiz por merecer. Orgulho. Por isso, o orgulhoso tem um desejo exagerado pelo prazer. Gasta compulsivamente, descontroladamente. Por quê? Porque ele vai comprar aquele negócio porque ele merece aquilo. E não mede consequência. Não, eu mereço isso, então eu tenho que ter. O orgulhoso tem Deus como opositor. O orgulhoso tem Deus como opositor, queridos. Somente a humildade nos coloca na posição correta. Que posição é essa? Posição de gratidão, de filhos amados. O orgulhoso, ele é ingrato, ele nunca é desobrigado. O orgulhoso, ele vive isolado, se isola, não precisa de ninguém, eu sou autossuficiente, né? Ele não pede ajuda, é desobediente e naturalmente ele é desleal. Ele não serve. Não, esse negócio de ficar trabalhando no grupo de serviço da igreja aí, não, eu sou mais do que isso. O quê? Vim, né, durante a semana para limpar a igreja? Não, isso não é comigo. Pois é. O orgulhoso não elogia nada nem ninguém, né? O orgulhoso não se alegra com o crescimento dos outros. Certo? O orgulhoso não torce pelo bem de ninguém. Por isso, não existe nenhum projeto, nenhum empreendimento, inclusive familiar, igreja, inclusive, tá? Onde o líder é orgulhoso, que cresce, que prospere. O orgulhoso, ele não prospera, ele não cresce. Ele sempre vai dizer que foram as pessoas que atrapalharam a vida dele. Ou ele foi traído, ou foi roubado, ou foi traído e roubado, né? Ou roubaram a mulher dele, certo? O sócio dele me roubou, o sócio roubou, alguma coisa aconteceu na vida que colaborou para o fracasso dele. Mas não foi ele, foi uma situação, né? Quando não consegue estar em evidência, estar nos holofotes, ele se faz de vítima. Conhece alguém assim? Não olha, né? Só pensa nele, tá? Que não acontece isso. A Bíblia diz que a pessoa que não cresce é por uma única razão. Isso é a Bíblia que diz que a pessoa que não prospera na vida, que não evolui na vida, isso acontece apenas um único motivo. E este motivo é orgulho e soberba. O que a Bíblia fala sobre isso? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é Deus que resiste. Por isso que eu disse que o orgulhoso, ele tem Deus como opositor. Até o momento em que cai a ficha dele, né? Ele tem essa revelação, ele larga essa carga toda e passa então a viver uma vida de humildade. É possível? Claro que é possível. Precisa querer. Tem que querer. Certo? Vamos considerar isso, tudo isso que a gente falou, pensar nisso, né? Amadurecer isso no nosso coração, certo? Hoje então nós temos um momento de ceia, e como ceia eu vejo que tudo que nós falamos tem muito a ver. Nós sempre lemos o livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, e vamos fazer isso hoje novamente. Só que antes disso, eu quero que nós leiamos 1 Coríntios 11, do 27 ao 30.
tá? 1 Coríntios 11, do 27 ao 30. Vamos lá. Isso tudo tem a ver com o que nós falamos aqui, queridos. Vamos lá. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão, a ceia, né? Ou este cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Próximo. Examine-se, pois, o homem e mulher, né? A si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Próximo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem pode discernir o corpo do Senhor? O humilde ou o orgulhoso? O humilde. Então vejam vocês, queridos, que a Bíblia ela é maravilhosa, né? Esse texto é maravilhoso. Antes de nós termos um momento de ceia, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração, exatamente em relação a isso que nós falamos, que nós vimos aqui. Amém? Feche seus olhos, se possível, coloque a sua mão abençoada no seu coração. Vamos orar juntos? Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho amado. Enviou o teu Filho amado a este mundo, para que ele subisse naquela cruz do Calvário, derramasse o sangue precioso, para que nós fôssemos livres do pecado. Pai Celestial, nesta hora eu coloco todas as nossas vidas diante do Senhor. Pai Celestial, como ministro do teu Evangelho, eu coloco cada vida preciosa diante do Senhor. E clamo ao Senhor para que sejam abertos os olhos do Espírito, os olhos do entendimento de cada um que está aqui nesta noite. Para que esta revelação, ela seja um rema na vida de cada um. Para que nós saibamos discernir o corpo de Cristo, como membros desse corpo, como partes desse corpo, como reconhecendo que existe alguém, existe um irmão ao meu lado, que também foi merecedor do sacrifício de Jesus. Esta vida é uma vida preciosa para Deus. Pai Celestial, a tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda vivíamos em delitos e pecados. Quanto mais hoje, Senhor, que nós somos filhos, quanto mais hoje o Senhor tem para nos oferecer e para nos dar. Pai Celestial, toca os nossos corações, para que este sentimento de corpo seja sobre cada um de nós, para que nós saibamos que pertencemos ao corpo do Senhor, e nós não temos nada guardado nos corações, nenhuma retenção de perdão. Eu oro, Pai, para que a igreja tenha esse entendimento, para que a igreja possa liberar perdão contra todas as pessoas que um dia falaram alguma coisa ríspida, as pessoas que fizeram algum mal, as pessoas que causaram algum tipo de lesão às nossas vidas. Eu me coloco agora, Senhor, diante do Senhor e a igreja. Eu me coloco para que o Senhor venha com o teu perdão sobre cada uma dessas vidas, Pai. E traga luz. A luz do Senhor seja sobre todos nós. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queremos então agora ter nosso momento de ceia. Para isso eu gostaria de ler o que está escrito, né, em 1 Coríntios 11, 23 a 26.
1 Coríntios 11, 23 a 26. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Onde a palavra nos diz assim. 1 Coríntios 11, então 23. A palavra diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até ele venha. Amém? Nós vamos ter uma oração então, queridos. Depois cada um de vocês, né, família, tal, pode pegar o pão, o cálice, né? Quem estiver sozinho, né, se reúna aí com alguém e podem então orem e façam a ceia. Amém? Pai Celestial, graças te damos porque sabemos que o Senhor nos ama e enviou o teu Filho amado a este mundo. Hoje, Senhor, nós comemoramos a vitória do Senhor Jesus naquela cruz. E fazemos isto, Senhor, com alegria no coração, porque entendemos que o teu sangue nos redimiu do pecado. Pai Celestial, nesta hora queremos comer desse pão e beber desse cálice, significando os elementos como o corpo do teu Filho e o sangue do teu Filho que foi vertido naquela cruz, para perdão dos nossos pecados. Pai Celestial, fazemos isso com alegria, porque entendemos que foi o Senhor que nos amou primeiro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem vir, servir então o pão e o cálice. Só lembrando, depois da ceia, então, nós vamos até a praça ali, né, onde teremos um momento de oração ali na praça. Né? Quem puder está convidado para ir até ali conosco.